Quem tem a sua Bíblia, abra no livro de Juízes, capítulo 7, versículos 5 e 6. Juízes, capítulo 7, versículos 5 e 6. Acho que é um livro já muito conhecido, especificamente aqui os jovens da igreja. Falamos dos valentes. Diz assim a palavra do Senhor: Gedeão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, todos os outros se ajoelharam para beber água. Amém? Está aqui a palavra do Senhor. Hoje vamos falar sobre manter-se focado. Creio que a maior parte das pessoas fazem, quando termina o ano, as pessoas sentam, pegam na agenda para ver aquilo que eles estabeleceram durante o ano, o que foi realizado, o que não foi. Penso que este ano muita gente em janeiro fez a mesma coisa, pegaram a sua agenda, o que eu quero fazer esse ano, o que eu pretendo alcançar este ano, onde vou me focar. Então, vezes aqui, nós nos focamos em algumas coisas que sabemos que não vai dar certo. Através da motivação. Às vezes nos focamos em algo com uma motivação imprópria. Então, se manter focado é direcionarmos as nossas energias, pensamento, esforço em algo para alcançarmos algum objetivo. E todos nós temos alguma coisa que nós queremos ter, por exemplo, no final deste ano. Existem pessoas que querem fazer a viagem dos sonhos, possivelmente alguém que deseja ir conhecer as igrejas em Angola. Então, cada pessoa está a fazer o seu plano. Outros pretendem fazer aquela viagem dos sonhos, pretendem alargar os seus negócios, pretendem mudar de emprego. Então, cada pessoa tem os seus planos de médio, curto e longo prazo. Mas se manter focado requer concentração e comprometimento. E nós estamos aqui a ver esse livro de Juízes. É uma história que todo mundo conhece. Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de qualidade. E tinha muita quantidade, mas pouca qualidade. E Deus, para conseguirmos aqui ver a qualidade, Deus disse a Gedeão: aqueles que beberem como o cão bebe. Como é que um ser humano vai beber conforme o cão bebe? Quem tem cão em casa sabe, se o cão estiver na jaula, quem deve ir pôr a água no cão é o seu tutor, certo? Se o cão estiver na coleira, quem deve pôr a água ao cão é o seu tutor, certo? E se o cão não estiver na coleira, então o cão vai. E normalmente, aqui é a passagem, as pessoas quando foram beber, imaginemos que esse é o rio, não poderiam estar de joelho, porque quem estivesse de joelho tinha que ir embora. Então, eles tinham que tirar a água e trazerem a água nas mãos. Imagine que quando nós estamos a tirar a água e bebermos a partir das mãos, onde é que fica a nossa atenção? Aqueles homens, eles estavam focados numa batalha. Eles estavam focados numa batalha, mas o líder daqueles 300 já sabia que Deus lhes deu a vitória. Nós, muitas das vezes, viemos, cultuamos, louvamos a Deus e nos esquecemos que nossa vitória já está ganha. E nós somos mais do que vencedor, mas nos comportamos como indivíduos que somos perdedores. E quando vamos ao rio das oportunidades, nós, em vez de tirarmos a água e olharmos, ficarmos focados para alcançarmos um objetivo, nós começamos a olhar aqui na água, nas oportunidades. E essas oportunidades, muitas das vezes, por isso é que a Bíblia fala, como o cão quando vai, o cão bebe
não de joelho. O cão, quando bebe, não se distrai. E nós, muitas das vezes, estamos no rio das oportunidades, ficamos distraídos. E quando ficamos distraídos, nós começamos a dizer, Deus não me gosta. Deus não me quer. Irmãos, todas as vezes que nos encontrarmos diante das oportunidades, nós precisamos ficar focados. Porque o foco nos leva a uma direção no qual vamos ter um objetivo. Nós, este ano, por exemplo, nós estamos focados em missões. Aqui a igreja estamos focados em missões e vários outros assuntos em que a igreja está focada. Se nós queremos missão, nós não podemos nos desviarmos dos objetivos, mas vai surgir muitos problemas. E esses problemas que vão surgir são questões que possam nos abalar. E enquanto as pessoas eles iam beber no rio, a maneira que nós vamos ao rio das oportunidades demonstra quão preparados nós estamos para recebermos aquilo que Deus tem para nos dar. Muitas das vezes, se eu sou mais do que vencedor, eu não sei aqui, mas eu vou dizer a minha realidade. Filho do presidente não anda como filho de um pescador. Amém, irmãos? Filho do presidente não anda como um filho... Conhecemos aqui o presidente daqui, é mais soft, mas sim, ele vai a Angola, anda à vontade. Não vamos pegar um filho do presidente americano, ou russo, ou chinês, não anda. Só que nós somos filho daquele que tira a vida a esses indivíduos. E nós andamos como perdedor. Nos comportamos como perdedor. Vamos nas oportunidades, mas começamos a olhar aqui. E quando começamos a olhar aqui, nós perdemos o nosso foco naquilo que Deus tem para nos dar. Deus tem muita coisa para nos dar, só basta nós ficarmos atentos. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 13, versículo 33, que Moisés mandou 12 espiões. Eles foram. Quando voltaram, sabendo quem Deus é para nós, infelizmente eles quando voltaram começaram a dizer, nós somos gafanhotos. Quer dizer, existem momentos que nós vamos estar na competitividade com outras pessoas. Imagina que você é um empresário e o outro também é um empresário. Você está vendo, ele está a desenvolver e você não está a desenvolver. Você vai fazer, o que você vai fazer? Vai lutar para alcançar os seus objetivos. Mas você não pode se comparar com ninguém. Infelizmente, quem disse que nós somos como gafanhotos são pessoas que separados para Deus. Quer dizer, quando você não conhece o Pai que você tem, você não vai entender o poder que Ele tem. Deus é todo-poderoso. Se Ele é todo-poderoso, Ele não precisa dizer que eu sou poderoso. Eu não preciso dizer que eu sou do CCVA. O meu comportamento, minha atitude, diante das demais igrejas vão determinar se eu sou ou não. Se eu sou filho de Deus, eu não preciso dizer nas pessoas que eu sou cristão. Meu comportamento, minha atitude vão demonstrar se eu sou ou não. Então, se Ele é todo-poderoso, então devo agir e andar conforme filho do todo-poderoso. Mas, infelizmente, quando nós somos uma pessoa focada, devemos entender que vai se levantar algumas situações que vão abalar o nosso foco. Essas situações, quando se levantarem para abalar o nosso foco, se você ficar distraído, imaginemos que nós estamos aqui e eu assim estou a pregar e vou fugir. Os irmãos vão ficar a olhar em outro sítio. Se eu correr, os irmãos vão ficar olhando em outro sítio. É a mesma coisa que acontece quando estamos focados em algo. Se nós estivermos focados em algo, ficas a saber que vai se levantar algumas situações para te abalar.
vai se levantar doença, vai se levantar preocupação, vai se levantar muitos obstáculos, mas se você estiver focado, ou se nós estivermos focados, nós vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Nós, como filhos de Deus, nosso objetivo é viver para sempre na eternidade com o nosso Pai. Amém? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, versículo 9, tem sempre uma palavra: tenha bom ânimo, esforça-te. Quer dizer, pode surgir situações que podem te fazer você simplesmente só olhar aqui, através do medo daquilo que vem ali, mas tenha bom ânimo, levanta a cabeça. Olha a vitória que vem lá. Por isso é que a Bíblia fala: elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro. Quer dizer, que está te dizendo, você não deve olhar apenas na circunstância que você está a enfrentar hoje. Tenha iniciativa própria, olha onde vem o teu socorro. Nós não podemos andar, eu sou fraquinho, eu não posso, eu mesmo já estou mal, eu estou doente, estou mesmo já à beira, Deus não me gosta, porque nós estamos a olhar simplesmente aqui. Devemos levantar a nossa cabeça e nos focarmos naquilo que Deus tem para nos dar. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. Se eu tenho fé em Cristo, significa dizer que eu acredito que os meus objetivos, aquilo que eu estabeleci esse ano, em dezembro, como o pastor pregou na semana passada, ou antepassada, eu vou mostrar a cabeça do gigante. Mas se eu começar a duvidar de mim mesmo, pensando só que eu sou fraco, eu não posso, eu não aguento, eu não vou conseguir mostrar a cabeça do gigante. Só vamos conseguir mostrar a cabeça do gigante em função daquilo que nós estabelecemos, se nós nos mantermos focados. Você pode se manter focado, vai se levantar vento e tempestade. Vento e tempestade vão se levantar, mas vai depender da maneira que você vai se comportar. Porque os discípulos, eles estavam a olhar aonde? Os discípulos, quando estavam no barco com Jesus, estavam a olhar aonde? Não estavam olhando a tempestade. Eles estavam olhando a água que estava no barco, porque estavam a tirar. Jesus estava onde? No barco. Só que eles não fixaram o seu rosto primeiro em Jesus. Começaram a fixar nos problemas. Quer dizer, os problemas estão aqui, eu vou tentar tirar da minha própria maneira. Existem coisas que não vão sair da tua própria maneira. E eles começaram a tirar. Só que eles lembraram que quando Jesus está no barco, é garantia que você não vai naufragar. Quando Jesus está na nossa vida, nós vamos ter problema, mas é garantia que nós não vamos naufragar. E eles lembraram que o Mestre estava lá. Não possamos, devemos ser pessoas que não chegamos até o ponto de lembrar que Jesus está no barco. Porque se nós nos lembrarmos que Jesus está, até quando nos lembrarmos que Jesus está no barco, nós já nos cansamos, procurando resolver da nossa própria maneira. Mas se o Cristo for o centro das nossas vidas, então tudo que nós tivermos a fazer depende única e exclusivamente dele. Porque nós somos salvos pela graça. Cristo é a graça. E tudo que nós temos feito é para glorificá-lo. Então, eu ao me manter no foco, por mais que caia alguma coisa aqui, vai fazer barulho. Se eu me distrair, eu sei qual é o meu objetivo. Eu posso me distrair, mas eu sei qual é o meu objetivo. Só que, infelizmente, estar focado em algo, você não pode estar sozinho. Não pode estar desarmado. E, infelizmente, muita gente fica desarmado. Quando estamos focados em resultado negativo, vai surgir frustração. Porque, às vezes, nós estamos focados em algo que não dá certo. Quando não tiver a surtir efeito, vamos ficar frustrados.
Se você vem na igreja buscar saúde, vai ficar frustrado. Se você vem na igreja buscar empreendimento, negócio, vai ficar frustrado. Porque Deus, antes de te dar isso, vai tratar contigo. Para Deus tratar contigo, vai te treinar. Nós, muitas das vezes, não estamos habituados a esperar passar o treinamento. Porque nós estamos focados numa outra coisa com motivação imprópria. Deus primeiro vai tratar de você, depois vai te dar aquilo que você quer. Então, vamos a Cristo por causa dEle. E tudo que Ele tem, Ele fará. Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Ele falaria alguma coisa, não ia cumprir. Se Ele nos prometeu, vai nos dar. Então, no livro de Êxodo, capítulo 4:11, nós vemos que o povo estava focado em sair do Egito para uma terra que Deus ia lhes mostrar, certo, irmãos? Quando eles estiveram no deserto, depois de verem o inimigo a lhes perseguir, eles encontraram o mar. Sabe o que aconteceu que eles estavam a dizer? Lembraram de sepultura. Você nos trouxe para morrer aqui. No Egito até tinha sepultura. Quer dizer, vai surgir momentos na nossa vida que nós vamos ver que não há solução, Deus ainda não respondeu e vamos começar a pensar no passado. Não adiantava nada eu ser cristão, não adiantava nada eu estar em comunhão com os irmãos, porque eu vim na igreja. Porque, irmão, eu falo por experiência própria. Quando nós nos entregamos a Cristo, não é sinônimo de ausência de problema. E vou te dizer mais. Se você se converte a Cristo, os teus problemas podem triplicar. O problema vai triplicar para que a glória seja maior. Então, se a tua fé não estiver enraizada em Cristo, você vai desistir. E imagina esses homens que Deus lhes tirou do Egito, no caminho, primeira coisa que eles começaram a pensar, nós tínhamos sepultura no Egito. Sepultura é lugar que não tem vida. Sepultura é lugar seco. Sepultura é lugar sem esperança. Mas Jesus, quando entra, Marcos capítulo 5, Jesus entra no cemitério e ele encontra um homem que não tinha esperança, num lugar sem futuro, num lugar sem vida, um endemoniado gadareno. O que Jesus lhe deu? Jesus primeiro tratou da vida dele. Lhe direcionou o foco, vai aos céus. Qual era o objetivo dele? Pregar a palavra. Jesus primeiro trata de você. Infelizmente, nós mesmos, quando surgem essas situações, começamos a pensar nessas dificuldades. Eu não presto, eu não sirvo, eles não me gostam, eles não me visitam. Porque nós começamos a pensar na sepultura, começamos a pensar no alho e na cebola. Nos esquecemos que tem um mel, uma terra que emana leite e mel. Nos esquecemos que o objetivo é chegarmos lá, naquela terra prometida. Mas nós começamos a olhar nas dificuldades. Nós não somos uma igreja que vê nas dificuldades. Nós somos uma igreja que confiamos em Jesus. E uma igreja que confia em Jesus deve se comportar como tal. Deve andar como tal. Deve respirar como tal. Deve viver como tal. Nós falamos que nós somos família. Família mesmo família. Amém, irmãos? Família não é teoria, é prática. E nós fomos comprados com bom preço. O sangue de Jesus. Todos nós temos o mesmo DNA. Jesus Cristo. Esse DNA nos direciona a um foco. Esse foco, vamos chegar a um objetivo. Que essa igreja, um dia vamos dizer, vamos ter orgulho de dizer, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Porque não podemos olhar muito nas coisas que já foram. Não podemos olhar muito nas dificuldades que estamos aqui a ver. Não é número, mas estamos a falar da qualidade.
estamos a falar da qualidade. Irmãos, continuando, a Bíblia fala no livro de Neemias, capítulo 4, 16, 17 e 18. Neemias, capítulo 4. Quando nós estamos focados em algo, para alcançar um objetivo, temos que estar preparados. Neemias capítulo 4 diz que eles estavam a construir o muro de Jerusalém. Na construção do muro de Jerusalém, umas mãos eles tinham material de construção, outras mãos tinham material de guerra. Já leram essa passagem, né, irmão? Na construção do Números, irmão, Neemias capítulo 4, versículo 16 e 17, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando eles começaram a construir, porque eles tinham medo da guerra, o objetivo dele, o foco dele era a construção, com o objetivo de edificarem os muros da cidade. Mas como tinha muitos inimigos, eles estavam a construir, mas também tinham os materiais de guerra. Nós estamos focados para o nosso objetivo, mas temos que estar com os nossos materiais de guerra. A nossa oração, a nossa fé, a nossa união entre os irmãos, o nosso DNA entre família. Nós temos que estar focados nisto. Por quê? Porque eles estavam preparados para qualquer coisa que vir. Qualquer ataque do inimigo. Aqui ninguém vai dizer que nunca sofreu nenhum ataque. Todos nós sofremos ataque, vamos sofrer ataque. Mas depende da maneira que você vai se comportar. Eles iam tirar água, mas estavam a levar material de guerra. Estavam a levar as lanças. Nossa arma é oração, é a fé, é a palavra. Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E nós devemos guardá-la no coração para não pecar. É a palavra. Nosso foco deve ser em Cristo. Nosso objetivo é um dia estarmos com Ele. Mas os teus horizontes, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, entrega nas mãos de Deus. Confia nele e Ele tudo fará. Porque se nós não confiarmos no Senhor, em vão é a nossa guerra, em vão é a nossa preparação. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o atalaia. Então, nossa fé, nossa entrega deve estar enraizada na palavra de Deus. Então, o teu e o meu foco, ou o nosso foco é em Jesus Cristo. Vai surgir distrações, mas não devemos nos esquecer. Chamamos o mestre que está no barco. O mestre vai acalmar a tempestade. Ele é o único que até o significado das tuas lágrimas ele sabe. Ele é o único que está disposto a te ouvir quando ninguém quer mais te ouvir. Ele é o único quando você está a dormir, teu parceiro, tua parceira está ali, mas não sabe o que você está a pensar. Você está a pensar o salário do pessoal que você não pagou, está a pensar o salário que não caiu ainda, está a pensar as contas que você ainda não pagou. Porque todos nós temos alguma situação para resolver esse ano. Uns querem comprar casa, outros querem mudar de emprego. Mas se não nos focarmos nela e trabalharmos nela, não vamos conseguir alcançar. Mas por mais que nos foquemos, trabalhemos, devemos entregar a Deus. Porque a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se nós não buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, nós vamos começar a olhar aqui. Vamos querer, porque Deus disse, quem tiver de joelho, lhe tira. Quer dizer que há momento, afinal, que não é para ficar de joelho. Deus disse, quem ficar de joelho, lhe afasta. Mas quem beber como um cão, o cão tem iniciativa própria. O cão não se distrai. O cão, quando vai no rio ou vai buscar água, não se distrai. Então, por mais que eu seja quem eu for, eu tenho que ter o meu material de proteção,
devo ficar atento e confiar naquele que fez os céus e a terra. Você acha que é fácil, às vezes, ficares um ano, não ficaste doente ou não tens nenhum problema? Você pensa que é mesmo o teu cuidado? Não é teu cuidado. É porque Deus continua a te dar graça. Você acha que Deus permitiu que você ficasse doente? Acha que Ele não sabe que você precisa de cura? Ele sabe. Mas às vezes é aqui onde nós devemos exercitar a nossa fé. Às vezes a tua doença... Eu tive um irmão que infelizmente faleceu. Não éramos assim muito... O único meu irmão do mesmo pai. Faleceu lá com umas doenças que só africano é que entende, amém? Mas que eu explico, vocês não vão entender. São doenças muito perigosas, as talas, assim, tecnicamente matado pela sua esposa, ok? E esse meu irmão, no momento da doença, eu consegui entender que eu amava muito o meu irmão. Às vezes, Deus nos põe numa situação para nos ensinar a depender dEle. Porque, às vezes, ficamos distraídos. Nos esquecemos com o mais importante, Marta e a sua irmã. Uma estava focada a ouvir o mestre. Quando você está com o mestre, o resto não importa. Se nós estivermos conectados com Jesus, o resto não importa. Porque o que está nele, ele vai permitir que nós possamos ter. Ele sabe que nós precisamos comer, vai nos abençoar. Ele sabe que nós precisamos pagar as contas, vai nos abençoar. Ele sabe que nós precisamos estar de saúde, vai nos abençoar. Mas se nós não estivermos conectados com Cristo, nós vamos começar a olhar sempre nas dificuldades. Porque quando você olha nas dificuldades, esquece que é a solução. Quando você esquece que é a solução, você vai entrar no conformismo. E o erro, e o mais grave entre nós os cristãos, é quando entramos no conformismo espiritual. Você vai ver que tudo já é normal. Não lê mais palavra de Deus, é normal. Não vir no culto para estar em comunhão com os irmãos, é normal. Não orar, é normal. Depois, às vezes até aquela oração da noite, queres dormir para agradecer a Deus, a mesma oração de ontem, amém. Quer dizer, vamos começar, porque entramos no conformismo e nos esquecemos da intimidade que nós devemos ter com o nosso Pai. Nos mantemos focados para nós alcançarmos os objetivos estabelecidos. Seja quem nós somos, Deus não está a se importar com nada daquilo que você é. Eu sou fulano, eu tenho isso. Deus não se preocupa com isso. Eu tenho 50 carros. Deus não se preocupa com isso. Eu sou mais famoso. Deus não se preocupa com isso. O que é que você está a fazer agora? Nós estamos focados com missão. O que é que você está a fazer para as missões? A igreja aqui, focado com missões. O que é que nós estamos a fazer para as missões? O que é que nós estamos a fazer para alargar o nosso rol de atuação? Não são as paredes que vão sair para ir lá fora. Somos nós enquanto filhos de Deus. Existem pessoas aqui que o objetivo dele esse ano é trazer algumas pessoas de volta. Existem pessoas aqui que o objetivo dele é ganhar o filho. Mas vai haver distração. Qual é a distração? Vai te dar, nós chamamos muita finta. Entende, né? Vai te dar muita finta. As pessoas vão te dizer não tenho tempo. Quer dizer, vão te dar muito trabalho para te tirar o foco. Mas se nós permanecermos focados, não importa. Não importa. Eu sempre dizia assim lá na igreja. Se ele está a dar trabalho, não se preocupa. Está a lavar, você chega cedo, lavam roupa junto. Nem que virem 10 minutos para o culto terminar, mas vão vir. Então, nós devemos nos focar naquilo que nós estabelecemos esse ano.
Cada pessoa tem os seus objetivos pessoais. Vamos nos focar. Vamos deixar de olhar aqui no pequeno, eu não posso, eu sou fraco, eu não aguento. Levantemos a nossa cabeça, olhemos ali onde vem o nosso socorro, então nós vamos ter certeza que nós vamos alcançar. Irmãos, lembram, Deus mandou Moisés pendurar uma estátua de bronze, de serpente, para que todo aquele que olhasse naquela estátua, naquela serpente de bronze, a está, naquela serpente de bronze, mesmo sendo picado, não ia morrer. Se nós olharmos, o nosso foco principal for aquele que foi pendurado no madeiro, podem te picar, você não vai morrer. Podem te fazer alguma coisa, porque um dos sítios onde ferem muito é na igreja. Um dos sítios onde ferem muito mesmo. Porque você vai ver, o irmão passou, não me cumprimentou o pastor. Não sabe se o pastor está distraído ou se o irmão está distraído. E se você relevar muito, você vai olhar simplesmente nas dificuldades. Você vai olhar nas dificuldades. Mas se o nosso foco é Cristo, nós vamos começar a entender que tem muita gente que estão aqui conosco, mas precisam, às vezes, de um abraço teu, de uma ligação tua, de uma demonstração de que Jesus é o suficiente na vida dele. Ninguém sabe o que se passa todas as noites, quando as pessoas estão a chorar, quando as pessoas estão a lamentar. Eu quero te dizer, não perca o foco. Não perca o foco, irmão. Mantenha o teu foco para alcançar o objetivo que você estabeleceu. Quer crescer mais no Senhor, vai chegar um momento. Não, esse ano eu decidi ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em uma semana você lê Gênesis. Se você lê 10 capítulos por dia. Mas você vai dizer, não, eu quero ler 10 capítulos por dia. Primeiro dia vai ler, segundo dia vai ler. Mas quando você chegar já naquele, fulano gerou fulano e viveu X ano, você vai entrar já... Irmão, você vai entrar naquele sistema, estou cansado, não aguento. Porque são desafios. Desafios têm que ser enfrentados com desafios. Se eu estiver focado, eu quero ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vou ficar cansado, vou ficar desmotivado. Vai ter dia que eu não vou ler. Mas se eu estiver focado e quiser alcançar esse objetivo, tenho que continuar. A mesma coisa, se você diz que eu quero comprar minha casa, você vai pegar teu rendimento, você vai ver que há dificuldade, mas se você estiver focado, você vai conseguir. Você vai conseguir. Por quê? Eu nunca vi nenhum justo mendigar pão. Mas você já passou fome? Já ou não? Então a Bíblia mentiu? Você já passou dias que não teve dinheiro? Já pediste a alguém que me dê alguma coisa? Mas Deus nunca te permitiu você mendigar. Sabe por quê? Porque se nós ficarmos numa situação muito constrangedora, numa situação muito difícil, numa doença muito terrível e Deus não te curar, a quem as pessoas vão dizer que você não busca ou que Deus não cura? Não vão falar a ti, teu Deus mesmo, troca ainda. Não é isso. Nós lá, quando a doença está a ser muita, procura outros caminhos. Procura outros caminhos. Quais são outros caminhos? Caminhos perigosos, que te levam à perdição, que te levam à morte. Perca tudo, mas nunca perca a fé. Nunca perca a fé. Por mais que você se encontre no lugar do cemitério, num lugar que não tem vida, não tem esperança, chama ou permite que aquele que quando entra da vida, da restauração, esteja na tua vida. Irmão, nós os cristãos
as pessoas mais amado, mais escolhido por Deus para sofrer prova. Sim, nós somos. Porque Deus não vai provar aquele que não é dele. Vais fazer prova no filho do outro. Vais fazer prova no filho do outro. Os pais dele vão te fazer o quê? Deus permite que nós estejamos numa situação de prova para nos ensinar que sem Ele nós não vamos a lado nenhum. Então, se eu estiver focado em Cristo, se eu estiver focado em alguma coisa, eu sei que vai se levantar dificuldade. Eu sei que vão me falar mal. Eu sei que vão dizer que você é maluco. Mas eu tenho fé naquilo, porque eu não estou mais a olhar nas dificuldades. Levantei a minha cabeça. Estou aí em direção ao meu objetivo, porque tenho meus materiais de guerra preparados. Estou a construir noutras mãos com as minhas coisas. Podem dizer que esse é maluco. Esse negócio não vai dar certo. Esse não vai conseguir mesmo comprar a casa dele. Podem te dizer isso. Mas desde que você acredita em Cristo e tenhas fé que tudo é possível, você vai conseguir. Homem pode falar, você não vai conseguir. Deus diz, eu faço nova todas as coisas. A única pessoa que pode determinar que as coisas não vão dar certo é Deus. Mas Ele nunca vai te dizer que as coisas não dão certo. Ele vai te fazer você andar no deserto. Quando você entender que estou no deserto da vida, não tenho nada, Ele vai te dar maná. Deus, esse maná, Ele vai te dar carne. Depois de você tiver tudo preparado, Ele vai te fazer entrar numa terra que mana leite e mel. Porque depois no fim vamos cantar, a nossa vitória tem sabor de mel. Por quê? Porque nós temos que estar preparados para receber as coisas de Deus. Se eu não estiver preparado para receber as coisas de Deus, eu vou me desviar, vou acabar perder-se. Tem muita gente que vem na igreja, Senhor me dá, Senhor me dá. A Bíblia fala, o sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. E esse tempo já acabou. Agora levanta, olha, trabalha, mas tenha fé. Amém, irmãos? Vamos trabalhar para edificar a nossa casa. Vamos trabalhar para fazermos a nossa casa crescer. Vai surgir dificuldade, mas até dezembro, se cada pessoa se prontificar, pregar a palavra numa pessoa, eu acredito que vamos começar a pensar em ter 2 cultos. Eu, uma das vezes, encontrei um jovem, eu quero se matar, não tenho emprego, eu quero se matar. E eu comecei a falar de Cristo. Comecei a falar de Cristo nele. Passou um tempo, encontrei ele na estação, com um uniforme de uma empresa de segurança. Ele já não me reconheceu, mas eu fiquei alegre. Porque eu consegui ser esperança nele, porque ele já não tinha. Então, muitas das vezes, existem pessoas que estão ao nosso redor. Se nós não ficarmos atentos, tem pessoas que estão... Eu acreditei que depressão existe aqui, que é doença aqui. Porque quando eu vivo não tem depressão. Só tem frustração. É certo, irmão. Tem frustração. O engarrafamento de Angola... É verdade, o engarrafamento de Angola te faz ficar frustrado. Mas aqui eu encontrei depressão. E eu entendi, não, realmente, depressão é doença. E depressão mata muita gente. Eu não acredito que nesta sala tem alguém que mesmo que passa no processo de depressão já pensou se matar. E se já pensou, irmão, revê tua fé.
Você já pensou rever tua fé? Então, nós somos a resposta daqueles que estão nessa situação. Então, nosso foco é buscar aqueles que estão perdidos. Nosso foco esse ano é pregarmos a palavra com ousadia, buscarmos mostrar às pessoas o amor verdadeiro de Cristo enquanto igreja. Não estou dizendo meu plano pessoal, mas enquanto igreja, enquanto família. Nós, família lá em Angola, não é até primo da parte da mãe é família. Nossa família é família, amém, irmãos? E família se preocupa com família. O amigo de um familiar na festa é bem atendido. Por que nós não nos preocupamos com o amigo dos nossos familiares que estão aqui? Por que nós não nos focamos também? Porque tem muita gente que fica assim, eles não vêm, eu também não vou. Precisamos começar a pregar a palavra. E muita gente lhe mostrar que Jesus Cristo é a única solução. Ele disse, eu sou o caminho, não é um caminho. A vida. Tenham vida e vida com abundância. Ele é a verdade. O resto são todos mentirosos. Irmãos, vocês têm que ver. Nós temos já muitos charlatões em Angola. E o medo que nós temos é que está a se abrir muitas igrejas em Portugal. E que se você não tiver medo, se você não tiver cuidado, vai se deixar levar com profecias à toa, porque naquela igreja profetizam, falam, sabem meu nome, porque você está focado no homem, está focado nas coisas. Se nós nos focarmos a Deus, isso não vai nos atrapalhar, porque nós sabemos como é que funciona. Eu falando no irmão que está lá, a pessoa que vir pela primeira vez, lhe pergunta o nome dele, onde trabalha, ele quer. Depois o irmão vai vir me dar aqui. Eu também, irmã, teu nome é fulana. Tens... Depois, grande profeta. Profecia, Deus fala, a vida acontece. Na profecia, Deus fala, vida acontece. Agora, profeta que consegue adivinhar o resultado do jogo, mas não consegue adivinhar que na casa dele tem problema, não é profecia. Profeta, porque hoje em dia está acontecendo. Irmão, é sério. É sério. Cuidado com quando começarem a dizer, olha, a igreja está. Nosso foco é Cristo aqui. Amém? Nosso foco é Cristo. O pastor vai te decepcionar, mas não saia do barco. O irmão vai te decepcionar, mas não saia do barco. Não se maça muito em tirar a água. Levanta a tua cabeça, chama o mestre. Ele é a paz que o mundo precisa. Ele é o amor ali onde há ódio. Ele é a solução dali onde há problema. Então, enquanto filhos de Deus, nos foquemos em Cristo. Não se deixa levar pela distração. Pode cair uma garrafa d'água de problema, podem cair um micozinho que vai te aleijar, pode cair ali uma palavra que vai te tirar o foco, mas se concentra. Por mais que você esteja a andar desanimado, lembra-te, eu faço nova todas as coisas. Então você, eu, nós somos. É tipo eu chegar assim, pastor, e fazer assim na irmã. Primeira coisa que ela vai fazer é que vai se defender, fechar os olhos. Nós somos a menina do olho de Deus. Ele disse, quem te toca, toca na menina. Então, primeira coisa para não te tocar é autodefesa. Quem nos defende não dorme. Quem defende essa igreja não dorme. Quem te defende quando você está numa situação não dorme. Então, irmãos, eu sempre digo,
Não brinca comigo. Você não conhece meu pai. É verdade, irmão. Não brinca comigo. Eu sou a menina do olho de Deus. Pica no olho de Deus para você ver o teu problema. Estás a entender a dimensão de quem você é? Irmão, imagina só. Tem muita coisa na Bíblia que nos demonstra quem nós somos em Cristo. Mas até chegar ao ponto de ser menina do olho, és muito amado. Antes do problema chegar, Deus já te defendeu. Então, quando estivermos numa situação, é passageira, vai passar. Doença, vai passar. Os problemas vão passar. Essa situação que cada um de nós está a enfrentar esse ano, que começamos a... Porque a Bíblia diz, assim que vocês estiverem a sair, o janeiro vos será o primeiro mês do ano e vos será o principal. Nunca leram essa passagem? Vos será o principal. Deus já estabeleceu janeiro, vos será esse mês vos será o primeiro mês do ano e vos será o principal. Quer dizer, irmão, nós falamos que janeiro é mês de fome, não sei aqui, né? Mas nós falamos que janeiro é mês de fome, e janeiro tem 45 dias, mas a maneira que nós enfrentamos o princípio poderá determinar como você vai andar. Janeiro foi mesmo difícil. É mesmo mês de fome, afinal. Fevereiro, epa! Quer dizer, você já esqueceu um mês, não lutaste naquele mês, não levantaste a cabeça, entraste em fevereiro com desânimo, vais pensar que fevereiro vai demorar muito, é o mês que todo mundo fala menos. Depois chega março, quer dizer, você vai começar a enfrentar, depois quando você dá por si, novembro, perdeste teu tempo, se focaste numa outra coisa, e você vai ver que não resolveste nada. Foca-te no teu trabalho. Mas nunca esqueça a tua fé. Nunca esqueça. Irmão, perca tudo. Nunca perca a fé. Pastor, houve acho que 2020, 20 ou 21, em um mês perdi 4 pessoas. 4. Minha sogra, em Angola, sogra quando morre, você é o primeiro gerro. Você é o primeiro gerro. Entender um pouco, ainda temos que falar um pouco da nossa cultura. Você é o primeiro gerro. E eu estava muito doente. Só acreditaram que eu estava doente porque a minha madrinha, por ser médica, no óbito, levou todos os materiais a me dar as picas e tudo. Ah, está mesmo doente. E na semana seguinte, perco o meu sobrinho. Eu a sair visitar uma minha irmã no hospital. Foi na fase da Covid, eu entregar o crachá, tirar todo o material, me ligam que um sobrinho meu faleceu. Antes de enterrarmos o sobrinho, morrendo num domingo, na sexta-feira me ligam que a minha irmã que eu fui lhe visitar faleceu. Não, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Pastor de uma igreja. E o mais grave, na minha igreja, assim, minha, não de posse de propriedade, mas de pertence, só foram no óbito da minha sogra 3 pessoas da liderança. Da minha irmã, não foram. Do meu sobrinho, não foram. Na mesma semana, depois de enterrarmos a minha irmã, passou mais uma semana, faleceu a mãe do meu pai, minha avó, que eu vivi com ele um tempinho. Mas eu sou filho de Deus. E vamos dizer que a igreja que eu pastoreava não foram. Os irmãos, assim, os mongolês sabem, se a igreja não vai na tua casa no dia do óbito, vou sair da igreja. Vou sair da igreja. Acontece isso, vou sair da igreja. Não me gostam. Agora eu ia me queixar com quem? É para ver, irmão. Eu era o líder da igreja, mas aconteceu isso. E eu tinha que entender que um dia vai acontecer isso também em outra pessoa. Houve uma irmã que tinha a mesma doença que a minha irmã faleceu com ele.
E os medicamentos são muito caros, irmão. E nós estávamos focados numa outra coisa. Quando viram me falou desse, eu chamei o pastor, que hoje ele é o pastor dela, disse, minha irmã faleceu dessa doença. Essa doença que não tem cura. Eu creio em Deus. Mas, por favor, vamos fazer o que tiver ao nosso alcance. Mas te garanto que essa irmã já sofreu muito. Se é para descansar, Deus lhe leva para ir descansar. Por quê? Uma ampola, ela tinha aquelas barrigas inflamadas. Uma ampola eram 90 mil kwanzas, acima do salário mínimo nacional. E tinha que apanhar por semana uma. Irmãos, vejam a dificuldade. Por vezes, nós nos focamos muito em coisas que não nos edificam. Foca-te em algo que te edifica. Em algo que é proveitoso. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sofri com a morte do meu irmão. O único meu irmão que eu vivi com ele desde os 13, comecei a viver sozinho com 13, meu irmão com 10. Nós vivemos juntos até que ele manteve o primeiro. Morreu completamente podre. Amém, irmãos? Eu não tenho receio de dizer isso. Podre. Está a dizer podre. Sabe o que é podre mesmo? Mas em nenhum momento eu disse que Deus não me ama. Em nenhum momento eu deixei de acreditar em Deus. Existem pessoas que quando lhe acontece uma coisa, ele vai dizer, Deus não me ama. Por que Deus me escolheu? Eu fui procurar Deus noutra igreja. Não abandona a tua congregação como é o costume de alguns. O Deus que você busca em outro sítio é o mesmo que está aqui. Às vezes você está a pedir de forma errada ou estás focado em algo que não é benéfico. Mantenha-se focado. Mantenha-se focado. Vai se levantar dificuldade, mantenha-se focado. Amém? Por isso, irmão, não se distraia com nada. Não se desmotive com nada. Não se embaralhe com nada. Entrega os teus problemas em Deus. E Ele tudo fará. Amém? Muito obrigado.